Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. Estamos aqui para mais um vídeo com as bênçãos do Criador Eterno. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos pelo apoio, pelo incentivo, pelas mensagens bonitas. Obrigado por todos que se inscreveram no canal, sejam bem-vindos. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva, dê esse apoio para nós, para que o canal continue crescendo. E vamos tentar a cada dia melhorar a qualidade dos vídeos, do nosso trabalho, ok? Um grande abraço a todos aí. Bom, antes de mais nada, eu quero só falar rapidinho aqui de um caso que está acontecendo. Soltaram uma notícia aí, e essa notícia ela está sendo torcida. A grande maioria dos meios de comunicação que está soltando aí está dizendo que o fiscal do IBAMA, que multou o Bolsonaro numa certa pescaria que ele estava fazendo, foi demitido do IBAMA. E não é bem assim, ele não foi demitido, tá? Ele foi exonerado. Ele foi exonerado. E tem uma grande diferença entre demissão e exoneração. Eu até peguei aqui a definição certinha para ler certinho para vocês, né? A demissão deverá, sob pena de ilegalidade e nulidade, ser precedida de recomendação em relatório de processo administrativo, ok? A exoneração é o ato da administração pública de desligamento do servidor público que exerce cargo em comissão ou de confiança nos casos previstos em lei. Então, na verdade, ele era um funcionário de cargo comissionado, ok? Então ele foi exonerado do cargo. Não tem nada a ver com a multa, não tem nada a ver. O Bolsonaro, desde o ano passado, está falando que ia cortar muitos cargos comissionados. Todos sabem que ele cortou muitos e esse aí é mais um. São cargos comissionados, ok? Então, só para esclarecer. Bom, o presidente Jair Bolsonaro está indo para Israel. Uma viagem que todos nós estávamos aguardando há muito tempo, né? E está essa polêmica sobre a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. É uma coisa que nós ansiamos, eu mesmo, né? Anseio muito por isso. Mas existe um monte de ameaças por parte de países árabes, e aí entra o ONU, aí entra aqui os da esquerda, né? O da esquerda é tudo bonzinho, né? Nessas horas eles são perfeitos, né? E o Bolsonaro fez uma coisa sensacional, não está errado, ele está certíssimo. E ele vai instalar, na verdade está querendo instalar um escritório de negócios lá em Jerusalém. Isso é ótimo, porque esse escritório serve como transição para que a embaixada mude. Inclusive isso já foi feito pela própria Austrália. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Às vésperas de sua primeira viagem oficial a Israel, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou ontem que não deve anunciar a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém durante os 3 dias que ficará no país, considerado um aliado-chave de seu governo. A solução encontrada deve ser a instalação de um escritório de negócios em Jerusalém. Olha o que o Bolsonaro falou. Nós talvez abramos agora um escritório de negócios em Jerusalém, disse ontem o presidente ao ser questionado sobre a eventual mudança da embaixada. O gesto poderia servir como parte do processo de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, mas sem comprometer as relações do Brasil com os países árabes, fortes parceiros comerciais do país. Como eu falei para vocês, é uma transição. O Donald Trump ele levou cerca de 9 meses para poder decidir direto na mudança da embaixada americana para Jerusalém. Então o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, né? Decisão semelhante foi tomada pela Austrália. Aí o que eu falei para vocês, a Austrália, no final do ano passado, que anunciou a instalação de um escritório comercial em Jerusalém, mas ponderou que a transferência da embaixada só vai acontecer
quando o status da cidade for determinado por um acordo de paz. Bom, antes de mais nada eu quero falar sobre esse acordo de paz. Nós sabemos que existe a previsão, acredito que vai acontecer mesmo, de ser apresentado um acordo de paz para Israel e Palestina no mês de abril. Então vamos ter aí as eleições, um pouco antes das eleições será apresentado esse acordo de paz, que pode realmente trazer a paz para Israel e os palestinos, né? O mundo árabe. Então precisamos ver se vão aceitar. Claro que os extremistas não fecham acordo nenhum, não existe acordo para eles. É a mesma coisa de você combinar com o traficante, né, que ele vai deixar de fazer tráfico, entregar as armas, né? Ele pode até te prometer isso, mas você sabe que isso não vai acontecer, né? Ele quer aquela vida boa de traficar drogas e viver de mordomias, né? A possibilidade de instalação de um escritório em vez da mudança da embaixada agrada a bancada evangélica num primeiro momento, mas não deve cessar as cobranças pela mudança efetiva. A bancada evangélica está certa, está exigindo que o cumprimento de uma promessa, mas o Bolsonaro não está se esquivando, ele está usando de sabedoria, está correto ele, fazendo uma transição. É melhor assim. O deputado Marco Feliciano afirmou que optar por um escritório de negócios poderia ser uma boa solução a princípio. Para ele seria uma solução provisória até o Brasil conseguir um maior apoio da comunidade árabe. Porque o Brasil tem um certo apoio de algumas comunidades árabes para fazer essa mudança sem problema nenhum, mas a grande maioria ainda não, né? Mas vai se chegar a um acordo sim, com certeza, né? Isso, é claro que os esquerdas, eles estão agitando para não se fazer isso, porque vocês estão lembrados que a senhora Gleisi Hoffmann, ela esteve lá no Oriente, né? E foi pedir ajuda lá na TV Al Jazeera, aos árabes contra Bolsonaro. Nós sabemos que ela foi pedir ajuda, não foi para os países mandar exército, nada, né? Quando foi lá pedir ajuda árabe, ela estava pensando justamente naqueles extremistas. Graças a Deus não encontraram espaço aqui, ainda, queira Deus que nunca encontrem. Então nós vemos que a esquerda, ela não quer processo de paz lá, não quer processo de paz aqui, e não quer que Bolsonaro faça isso, reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Mas vai ser reconhecida assim. Então é só aguardar, porque ele está fazendo certo, um processo de transição, e com certeza isso foi conversado com o Trump. Na reunião que ele teve, foi secreto, não teve, a não ser os tradutores, né? Não teve mais ninguém, e ali foi conversado sobre isso. Então, vamos aguardar que o Bolsonaro com certeza vai autorizar, já deve estar tudo preparado, né? O escritório em Jerusalém, e esse escritório vai servir com transição. Acredito eu, como a Austrália já condicionou, né? De fazer o reconhecimento quando houvesse um processo de paz em Jerusalém, eu acredito que o Brasil vai seguir o mesmo passo. E esse processo de paz vai ser apresentado no mês que vem. Então podemos aguardar muitas mudanças. Também podemos aguardar conflitos. O presidente Bolsonaro está sofrendo aquela pressão danada. Já estão falando até em tirar o Bolsonaro. Eu vi aí a Gleisi Hoffmann se pondo a favor de Bolsonaro. Eu fico assustado. É melhor ela contra, porque ela a favor é um inimigo pior ainda, mais perigoso. Então, eu acho que está preocupante a coisa para o Bolsonaro aqui. O Bolsonaro tem que ficar bem esperto, porque estão cheios de truques para tentar derrubá-lo, né? Mas acredito que, com a graça de Deus,
vai ser aprovada aí a reforma da Previdência, as leis anticrimes, e o Brasil vai começar a caminhar numa trajetória de crescimento espantoso que vai deixar a esquerda enlouquecida, porque sabe que o espaço dela está se fechando e com a vitória do Brasil não tem mais espaço para a esquerda aqui. Meus amigos, muito obrigado. Deixe seu comentário, o que você achou. Dá um abraço a todos aí. Shalom, shalom.